Então, boa tarde a todos, né? Na aula passada, a gente finalizou a questão da microeconomia, né? Eu não pude dar aula, mas eu peguei uma aula já gravada, né, de outro professor. E aí, quem não assistiu ainda, por favor, assista, porque ele vai explicar as teorias do consumidor, a teoria do produtor, né? E a teoria da firma, que vão cair na prova, tá certo? Então, estudem, façam os exercícios, assistam a aula, porque vai cair na prova. E aí, vamos seguindo, né? Porque ainda falta muito conteúdo dessa disciplina e eu preciso terminar, ou pelo menos precisamos ver pelo menos 90% dela. E aí a gente entra na parte de macroeconomia. Deixa eu só mostrar a ementa para vocês da disciplina. Tá, até aqui. A gente já cumpriu quase toda, tá certo? A gente já viu essa parte introdutória de economias e bens. Vimos toda a parte de mercado. Já vimos a questão das estruturas de mercado e microeconomia. Falta o quê? Só essa última parte, de macroeconomia e política econômica. Então, falta a gente ver isso. Quando acaba, porque isso aí eu acho que acaba antes mesmo do ano, né? Acabar. Não, a gente E aí fica o quê? termina junto. A gente vai terminar junto. Na disciplina de noções, essa é a única que eu vou terminar primeiro. Deixa eu só pausar aqui a gravação para mostrar para vocês. Continuando aqui. Então, nessa parte da macroeconomia, a gente vê aspectos gerais. Macro já está dizendo, né? Macro todo. Então, a gente vê aspectos gerais sobre a economia, como a teoria monetária, as políticas econômicas, cambial, fiscal, da dívida pública, aspectos ligados às taxas de câmbio, a questão da alta do dólar e tudo. A gente vai discutir sobre isso. Vamos discutir também a questão da política do comércio exterior, né? A questão da balança comercial. Eu acho que isso. Deixa eu ver aqui. Eu acho que é só isso mesmo. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Ó. Macroeconômico conceito, na taxa de câmbio, Banco Central, moeda. Hoje a gente vai ver a política monetária. Aí depois tem a política econômica. Basicamente isso mesmo. Então hoje a gente vai começar a parte de macroeconomia estudando a teoria monetária. E aí eu gostaria da ajuda, né, de vocês para que a gente possa, né, ler e terminar a leitura, né, desses documentos, da apostila. Então aí a gente vai comentando e explicando, tá certo? Para não ficar tão cansativo para mim e para vocês. Então quem é que pode começar a leitura aí da apostila? Essa parte. Da onde começa? Daí, da introdução. A teoria, é isso? A teoria é isso? Peraí, deixa eu pôr meu óculos. Peraí. A teoria monetária objetiva estuda o funcionamento do sistema. Entender como o sistema monetário funciona, é preciso examinar o papel da moeda na economia. O funcionamento do mercado monetário, ou seja, oferta e demanda da moeda. Compreendendo como ele funciona, fica mais seguro entender como ele pode sofrer intervenção através da política monetária. Pode continuar. Conceito e as funções da moeda. Gabriel, se quiser pode continuar. Uma economia moderna operada sem o uso da moeda, ou sem algo equivalente. Em uma economia de... Espera lá. É a minha internet que tá cortando, é a dele. Minha internet tá cortando. Eu não tô conseguindo te ouvir, Gabriel. É a minha internet ou a de vocês? Oi?
O conceito e as funções da moeda. A moeda é tão amplamente utilizada que raramente paramos para pensar como a moeda é um dispositivo tão notável. É impossível imaginar uma economia moderna operando sem o uso da moeda ou sem algo equivalente. Em uma economia de trocas, onde não há moeda, toda transação deve envolver uma troca de bens e ou serviços em ambos os lados da transação. Os exemplos das dificuldades de uma permuta são infindáveis. Um ator que quisesse cortar o cabelo teria de encontrar um barbeiro que quisesse assistir filmes. Um barbeiro que quisesse uma roupa teria de encontrar um alfaiate que quisesse um corte de cabelo. E assim por diante. Sem um meio de troca. Sem um meio de troca, as economias modernas não poderiam operar. Os economistas normalmente definem dinheiro ou moeda não como a única forma de riqueza. Temos outras formas de riqueza, tais como carros, casas e etc. Afinal, o que então distingue o dinheiro ou moeda de outras formas de riqueza? O que distingue a moeda das outras formas de riqueza é sua característica de ser o mais líquido dos ativos. A moeda como meio de troca torna desnecessária a dupla coincidência de desejos nas trocas. Por dupla coincidência, temos em mente exemplos acima. Os desejos de dois indivíduos teriam de ser idênticos para que a troca pudesse se dar. Pronto. Para que um bem possa ser considerado uma moeda, ele precisa de... Pare aí um instante, viu, Gabriel? Obrigado. Então, vamos entender o seguinte, a teoria monetária. A teoria monetária, ela objetiva o estudo do funcionamento do sistema monetário. E o sistema monetário, por sua vez, é formado por uma moeda. Aí, o texto já começa dando a ideia, né? Imagine aí uma economia moderna sem moeda. Desde os primórdios da humanidade que a gente tem moedas. As civilizações antigas, as mais antigas, já utilizavam moedas, né? Desde os sumérios, os astecas, né? Essas civilizações bem antigas já utilizavam os romanos, né? E vários outros exemplos de civilizações antigas já utilizavam a moeda, ou então o ouro, né? Como uma espécie de troca. Antes disso, o que a gente tinha era o mercantilismo e o feudalismo propriamente dito, né? A partir da troca em si, a partir do surgimento da moeda, é que surge o sistema econômico mercantilista. Imagine aí se não existisse moeda. Como é que as pessoas iam operar, como é que as coisas, como é que a economia em si iria funcionar. Porque pense o seguinte, tudo para a gente comprar hoje, a gente precisa de dinheiro. O dinheiro, acredito eu, e vários economistas falam, é a maior invenção do homem, né? A maior invenção. Porque, querendo ou não, é algo que foi inventado. Se vocês... são riquezas que, de certa forma, foram inventadas. O ouro, de certa forma, a riqueza do ouro... por que o ouro e não prata? Por que não diamante ou outro metal? Por que o ouro é considerado como algo de riqueza de valor? Entendeu? Justamente pela ideia... Isso que é atribuindo valor. Alguém levantou a mão? Por que o ouro é considerado como riqueza? Ou por que a moeda é considerado como algo de valor? Existe um conceito básico para que isso seja considerado valor, que traz também o próprio conceito de economia se confunde com isso. É só uma palavrinha. Por que o ouro é considerado como material precioso? Por que o diamante é considerado como material precioso? Por que a gente dá valor a esses bens? Ou a moeda? Pela raridade? Pela escassez, né? Pela raridade. Em outras palavras, pela escassez. A própria economia, ela estuda as coisas escassas. A própria definição de economia é essa. É o estudo, né, das coisas escassas.
Então, quando a gente tem um bem que ele é escasso, é atribuído um certo valor para ele. Eu não sei se vocês ouviram, já ouviram na internet, ouviram falar, mas tem um asteroide que tá bem próximo da Terra, que está chegando bem próximo da Terra, e que ele é feito basicamente de ouro. E que se esse asteroide cair, já estão planejando já que explorar esse asteroide para captar o ouro de lá, desse asteroide, para trazer para o planeta Terra. Dizem que se esse asteroide cair na Terra, todas as pessoas da Terra serão bilionárias. Então, se esse asteroide realmente chegasse aqui, iria, de certa forma, acabar com a economia mundial, porque ou então a economia mundial teria que dar um reset, iria ter que considerar outra coisa como escassa, porque o ouro estaria abundante de certa forma que todas as pessoas do planeta teriam acesso. É por isso que, de certa forma, na economia, nós temos poucas pessoas com muito, né? É o próprio sistema capitalista que exige isso, né? Veja como é, de certa forma, cruel, né? Para que o sistema capitalista exista, a gente tem que ter a pobreza. Tem que ter poucas pessoas, né, com alta concentração, e a gente necessita, de certa forma, que as pessoas, né, precisem, né? A carência, né, de dinheiro para justamente os meios de produção possam acontecer, né? A gente precisa de mão de obra que movimentem os meios de produção, e para que essa mão de obra, no caso os trabalhadores, estejam motivados a trabalhar, eles necessitam de recursos, eles precisam ter necessidade de recursos, porque se eles tivessem recursos em abundância, eles não iriam trabalhar. Então, de certa forma, não fariam a economia girar. Oi, pode falar. Será que o senhor poderia falar, assim, resumidamente, o que é que o senhor está explicando? Porque o senhor saiu da chamada, aí eu estava esperando o senhor voltar. Só que quando eu fui olhar, eu também tinha saído. Aí eu entrei agora e estou meio perdida. Pronto, Valéria. Eu estava falando sobre a questão da moeda e da teoria monetária em si. Aí eu falei que a moeda, o próprio sistema capitalista se confunde com a moeda. E a moeda, eu estava falando da raridade, né? Por que a gente considera o ouro, o diamante ou a moeda como algo de valor? Exatamente por conta da raridade, né? Aí eu estava citando o caso de um asteroide que eles estão querendo até explorar, né? Que ele é um asteroide basicamente feito em ouro. E o Gabriel colocou até aí agora no chat, né? Ele viu aí que o asteroide, o peso do asteroide equivale a tudo que se produz de riqueza no mundo, né? O PIB global. Daria para fazer todas as pessoas do mundo bilionárias. E se isso realmente acontecesse, a gente teria um colapso mundial, um colapso de tudo que você pensar. Porque a moeda não teria, as bolsas iriam quebrar, as economias iriam quebrar, as pessoas não iam querer mais trabalhar. Alguém levantou a mão? O senhor, então, está dizendo que todas as pessoas terem dinheiro é um problema? Sim, é um problema. Se todas as pessoas fossem ricas, a economia não iria funcionar. A economia capitalista não iria funcionar. Seria um problema, e um problema muito grande, porque já pensou, como é que não ia ter trabalho, sabe? A gente não ia ter nenhum sentido, assim, de você fazer alguma coisa na vida. As pessoas não iriam querer trabalhar porque tem dinheiro. Se ninguém fosse trabalhar, não ia ter o que comer, não ia ter o que produzir. Então, as pessoas iriam morrer de fome. Seria um colapso. O capitalismo depende da pobreza. Se vocês ainda não sabiam disso, se vocês não pararam para pensar isso, parem e reflitam. O capitalismo necessita da pobreza, necessita do desemprego, necessita de pessoas pobres para que ele funcione. É cruel dizer isso, é cruel, mas é a realidade. Bastante. Mas é a realidade. Mas, por um exemplo, se uma pessoa só ficasse com todo esse dinheiro,
e ela fosse ajudando as outras pessoas que estão necessitadas, isso ainda assim quebraria a economia? Na realidade, o que a gente tem é poucas pessoas, né? Pouquíssimas pessoas detêm as riquezas e os meios de produção. Essas pessoas que, de certa forma, fazem a economia funcionar, porque essas pessoas, elas são donos de empresas, né? E aí, por serem donos de empresa, elas são donas dos meios de produção. Por serem donos de meios de produção, de certa forma, elas oferecem emprego, né? E renda para as pessoas mais pobres. Então, de certa forma, elas, contribuem com os pobres também, né? Por oferecer emprego e renda, né? Para essas pessoas. Imagine aí, por exemplo, dou um exemplo bem próximo aqui. A Faculdade Vale do Salgado e o Superqueiroz, que são duas empresas grandes aqui do ICO e que tem mais de 100 funcionários, né? Não diria mais 100, mas o Superqueiroz já tem quase isso, mais de 50, 100. O quanto de gente que depende dessas empresas? Imagine se não existissem essas empresas, né? Qual tipo de... Como é que essas pessoas, né, que têm um trabalho sobreviveriam? Imaginem o Google, o Facebook, a Nike, a Microsoft, os bancos, entendeu? Se não existissem essas pessoas ricas e oferecessem um trabalho, não existiriam essas fontes de renda para os pobres, porque só ia depender do governo. E aí, se fosse depender realmente do governo, a gente não seria um sistema capitalista, e sim um sistema socialista, né? Qual é o tipo de sistema econômico que depende exclusivamente, a maioria dos meios de produção são centralizados pelo governo? Sistema socialista. Gostaria de falar, Gabriel? Tá com o microfone ligado. Então, assim, é basicamente isso. O sistema capitalista, ele depende da moeda, né? Depende dessas fontes de valor. E aí, para que um bem possa ser considerado uma moeda, ele precisa desempenhar basicamente 3 funções. Outra pessoa, quem gostaria de ler aí? Eu posso? Começa por onde? Aqui, ó, ser meio de troca. Pode Aquele ler. elemento que vai viabilizar Eu já tô indo. Estão ouvindo? Dá pra escutar? Tô ouvindo. Tô ouvindo bem. Ter meio de troca, isso significa ser exatamente aquele elemento que vai viabilizar a concorrência de milhares de trocas a cada momento. Servir como unidade de conta. A unidade de conta é a unidade na qual os preços são cotados e é feita a contabilidade. Isto quer dizer que a moeda é uma medida que as pessoas usam para restabelecer os preços de seus serviços e bens e fazerem seus cálculos econômicos. Funcionar como reserva de valor. A moeda é um ativo que mantém o poder de compra ao longo tempo. Portanto, o indivíduo que possua uma reserva de valor pode usá-la para fazer compras em uma data futura. Pronto, vamos entender aqui esses 3 pontos. Para que algo seja considerado como moeda, ele tem que servir esses três aspectos. Tem que ser um meio de troca, então tem que ser um meio que eu possa trocar tudo que existe na economia, pode ser comprado através daquela moeda, seja produtos ou serviços. Tem que ser unidade de conta, no sentido contábil, ou seja, eu posso atribuir preço, eu posso contabilizar, e pode ser realizado como uma reserva de valor, no sentido de, se eu juntar aquele dinheiro, né, se eu juntar aquela moeda, aquilo vale um valor, né? Como se eu pegasse o papel moeda. Pensa como é interessante isso, ó. Um papel que é impresso, que tem um valor, né? Eu pegar um papel de R$100, né? Aquilo ali tem valor, né? Um papel tem valor. Então, é interessante pensar sobre isso. A gente não pensa isso, entendeu? Um papel vale dinheiro, vale coisa, tem valor, né? Não sei se vocês já pararam para pensar, né? Um paradoxo que isso representa. O que um pedaço de papel posso trocar várias coisas com ele, né? O dinheiro em si, né? Não é qualquer tipo de papel. É lógico que é um papel diferente, né? O papel moeda. Mas... E tem um terceiro aspecto importante da moeda, que é a questão da liquidez. O que é a liquidez?
né? A capacidade, né, de cada ativo, né, de se transformar em dinheiro vivo, né, ou facilidade com que o bem, né, pode ser convertido em meio de troca na economia. Para que uma moeda também seja considerada, né, algo seja considerada como moeda, ela também tem que ter como característica a liquidez. Ao longo do curso, vocês vão ver a palavra liquidez em diversos aspectos, né? Lembre que eu falei para vocês que as contas do balanço patrimonial são classificadas com base de liquidez. Isso significa dizer que aquela conta patrimonial se transforma, quanto mais próxima, né, dela for, maior o grau de liquidez, ou seja, mais fácil aquela conta se transforma em dinheiro. Pense, por que a gente não transforma... Por que a gente não utiliza o ouro, por exemplo, como moeda de troca? Porque o ouro é um bem bastante escasso, né? E para a gente converter o ouro fica muito difícil. Já a moeda já é mais fácil, né? De servir como unidade de troca e como unidade de conta, né? Muito mais fácil você passar um troco, né? Com moedas, com papel moeda, do que como o meio de troca. E a tendência das moedas é a digitalização. Nós temos uma tendência, hoje a tendência é que as moedas se digitalizem, que o papel moeda perca cada vez mais a sua importância e a sua utilização na economia. Tem um exemplo bastante interessante que eu dou, do canal Pula Muralha. Não sei se vocês já ouviram falar nesse canal. Acho que não, né? Teve alguém que já ouviu falar desse canal no YouTube? É bem interessante. É de uma chinesa que mora no Brasil e ela conta sobre a vida dela, né? Lá, e ela ensina mandarim aqui para brasileiros. E ela conta, acho que foi em 2018, foi 2019, a última viagem que ela tinha feito para a China. E ela vivia, acho que 10 anos já, acho que era 10 ou era 8 anos. Sei que já tinha um certo tempo, acho que quase 10 anos que ela morava aqui no Brasil e que ela não ia para a China. Aí ela fez, acho que foi em 2019, se eu não me engano, ela fez a viagem para a China. Aí ela se espantou, porque ela tinha levado dinheiro, né? E ela se espantou porque todos os lugares que ela ia não aceitavam mais dinheiro. Tudo era pelo celular. Lá você tinha, tudo que fosse comprar, você tinha o QR Code. E aí você tinha lá tem um aplicativo chamado Alipay. Tudo é por esse tal de Alipay lá. Você tem a conta, né? Você obrigatoriamente tem que ter uma conta em um banco, né? Você precisa do dinheiro lá naquela conta. E tudo que você vai comprar, você leva lá no celular e escaneia o QR Code, automaticamente é debitada a conta. A maioria das pessoas lá na China não utiliza, não é que não utilizem mais o papel moeda, mas lá praticamente está em desuso. Ela foi numa barraca, num quiosque, comprar um lanche, assim, uma coisa bem simples mesmo, que, sabe, no meio da rua, aqueles pessoas que vendem lanche no meio da rua, ela foi lá, não conseguiu comprar, porque a mulher lá não tinha, ela tinha um valor alto de moeda, e a mulher lá não tinha como passar o troco, porque não tinha, ela disse que não trabalhava mais com, as pessoas não trabalhavam mais, não compravam tanto com dinheiro, então ela não tinha dinheiro para passar um troco. E ela disse que não era nenhuma moeda tão alta. Basicamente as pessoas lá só transacionam só com dinheiro virtual. E isso é uma tendência mundial. O Pix, né, que foi um sistema implementado no ano passado, ele veio para ficar. Hoje tudo é basicamente via Pix. De pagamento, transferências, e agora vai permitir até saque, né? O Pix saque. E aí, isso é algo extremamente bom, né? Eu acho como uma vantagem, né? Como um avanço do nosso sistema bancário, né? Econômico, essa digitalização, porque traz mais segurança, né? Traz mais segurança.
Em vez de você andar com esses valores, né, e com dinheiro, é lógico que, entre aspas, né, segurança entre aspas, porque, de certa forma, a gente nunca vai estar livre, né, dos golpes e falcatruas que existem, né, basicamente no Brasil, né, que só o que tem. Então, assim, todas as moedas, elas caminham para uma digitalização, né, com o futuro, né, com o avanço da tecnologia, com o avanço da civilização, logicamente, né, porque, pensa aí, vocês já nasceram na época do celular. Pense aí os sobrinhos, né, as pessoas que nasceram depois de 2010, por exemplo. Se vocês já dominam as tecnologias digitais e celulares, os mais jovens, né, que hoje têm 5, 6 anos, 10 anos, eles já vivem no celular. Então, esse meio tecnológico, ele vai basicamente dominar o futuro. Basicamente, a gente vai viver com o celular vai chegar num ponto em que você só vai poder comprar alguma coisa se você tiver, né, um smartphone ou algo, né, um cartão, alguma coisa que faça a transação. Eu não gosto de andar com papel moeda. Eu ando basicamente com cartão, ou de crédito ou de débito. Eu prefiro o cartão, o plástico, cartão de plástico, para mim é muito mais seguro do que andar com dinheiro de papel moeda. Primeiro, que eu detesto prata, né, moeda. Eu detesto moeda. Papel moeda até que vá, agora moeda eu detesto andar com moeda. Então, assim, você vai comprar uma coisa, geralmente tem valor quebrado, então é muito mais prático, né? Você passar o cartão, já é debitado lá a sua conta, então é muito mais prático, né? Continuando, aí ele vai dar aqui a história da moeda. Outra pessoa gostaria de continuar? Vamos lá. Quem gostaria de continuar? Ninguém? Valéria, gostaria de continuar? A história da moeda. Na antiguidade, as mercadorias produzidas numa comunidade serviam como meio de pagamento para suas transições comerciais, o escambo. Couro, fumo, azeite de oliva, sal, mandíbulas de porco, coxas, gado e até crânios. Antes do surgimento da moeda, todos ficavam procurando novos instrumentos de troca capazes de medir o valor dos bens. Os animais são os que têm o lugar de destaque, entre inúmeros meios de troca já testados antes da criação da moeda. O sal circulava em vários países, servindo como meio de pagamento. Daí vem o termo salário. Como exemplo, a Libéria, onde 300 torrões compravam um escravo. Entre as versões primitivas da moeda, as conchas foram, sem dúvida, as mais difundidas, especialmente os cauris, que é uma espécie de búzio, que nos séculos 17 e 18 virou a moeda internacional. Metade do mundo entesourava e comprava cauris. O ouro e a prata ganharam preferência rapidamente, por ter uma beleza, durabilidade, raridade e imunidade, raridade, a imunidade e a corrosão. Lista de moedas primitivas e seus respectivos lugares de utilização. Pode ler. O algodão e o açúcar eram nos Barbados. O amendoim, Nigéria. A amêndoa, no Sudão. Os animais, todo o mundo antigo. O arroz, na Índia, na China e no Japão. O bacalhau, na Islândia. As botas e seda, na China. Os búzios, na África, na Ásia e na Europa. O cacau, no México. Os dentes de animais, na Oceania. Os espetos, na Grécia Antiga. As esteiras, nas Ilhas Carolinas. O mogno, nas Honduras. Os peixes, no Alasca. Peles, na Sibéria e na América. As pérolas, na África. O sal, na Etiópia. E as tartarugas nas Marianas. As telas de tecidos na Europa, África e China. Os primeiros registros de uso de moedas metálicas no século VII a.C.,
quando elas foram produzidas na Lídia, um reino localizado na Ásia Menor, e também na região do Peloponeso, no sul da Grécia. A criação da moeda foi uma invenção revolucionária que facilitou para as pessoas mais pobres e também ajudou no comércio. A segunda revolução foi na história do dinheiro, o papel moeda. O seu uso espalhou-se muito rápido, pois era fácil de transportar e de manusear, e todos os países decidiram adquirir. Desde então, ganhou espaço em todo o mundo. O papel moeda, por não ser feito de metal, permitiu o aumento arbitrário da quantidade de dinheiro. Para combater esse desvio, instituiu-se o padrão ouro, em que o volume de dinheiro em circulação devia ser igual ao valor das reservas de ouro no país. Mas não durou muito tempo. Foi organizada a Conferência de Bretton Woods, em 1944, nos Estados Unidos, a fim de estabelecer regras para controlar as atividades financeiras internacionais. Desde então, o dólar, a moeda americana e a libra esterlina no Reino Unido tornaram-se as moedas padrões de conversão. Na prática, o dólar transformou-se na única moeda internacional e o padrão ouro deixou de existir. Vamos entender aqui, né? Bom, a Caroline falou um pouco da moeda antiga, né? Eu não vou repetir. Só interessante o sal, né? O salário é interessante, não sei se vocês sabiam, mas o salário vem do sal. Que antes os trabalhadores, eles recebiam como remuneração pelo trabalho o sal. O sal era considerado dinheiro, daí vem o nome salário. Alguém levantou a mão? Gabriel? Gostaria de falar? E aí, a gente tem, com o avanço, né, da civilização, foi criado o papel moeda. Só que qual é o problema do papel moeda? As economias, elas poderiam criar dinheiro, inventar dinheiro de onde não tem. E aí, como é que uma economia pobre, por exemplo, como o Brasil, ou como a Nigéria, como é que ou como a Argentina, como é que eles poderiam inventar dinheiro assim do nada, né? Teve um problema, né? E aí, para resolver esse problema, foi criado o chamado padrão ouro. O que era o padrão ouro? É o chamado lastro. O que é o lastro? Para você fabricar qualquer moeda, para eu, por exemplo, criar R$1.000 em papel moeda, eu tenho que ter o equivalente em ouro. Isso até 1944 era assim. Para que qualquer economia mundial fizesse qualquer reserva de valor, por exemplo, para eu criar $10, $100, eu tenho que ter o mesmo em ouro. Então, a gente tinha esse padrão ouro. Então, em 1944, né, na Conferência de Bretton Woods, muda o padrão ouro para o padrão dólar, né? Era dólar e libra esterlina, mas na prática, a moeda considerada é o dólar. Então, para se fabricar qualquer moeda em qualquer parte do mundo, eu tenho que ter a mesma quantidade equivalente em ouro. Então, você muda-se o lastro do ouro para a questão do dólar. E aí, por que isso aconteceu? Devido à questão da raridade do ouro, né? É muito difícil de você encontrar ouro, justamente por ser um material bastante raro, né? Bastante escasso. E querendo ou não, o dólar, de certa forma, funciona como uma reserva de valor, porque os Estados Unidos ainda é a maior potência do mundo, é a economia que tem o maior PIB mundial, o país mais rico. Então, de certa forma, é um país que não tem tanta inflação, a moeda não se desvaloriza tanto como as outras moedas do mundo. Por exemplo, o Brasil, né? A nossa moeda está muito desvalorizada, né? Enquanto que um dólar, né, está basicamente quase R$6, né? 5,40, 5,50, né? Já chegamos nesse ano em patamares de quase 5,90 a cotação do dólar. Por isso que vocês devem ouvir nos jornais todo dia: a cotação do dólar subiu, cotação do dólar, né? O que isso influencia nas nossas vidas?
a questão do dólar tá cara? Eu posso até perguntar, em que isso influencia, né? A resposta, em tudo. Influencia em tudo, porque o dólar é a moeda, né, para lastro. A nossa moeda, ela... No caso, Pedro, Pode falar. eu ia perguntar, no sistema feudal, a moeda não fazia sentido, né? Porque era a partir de Não, troca. na realidade nem existia moeda, porque Mas basicamente... eu tô dizendo assim, não faria sentido, né? Porque o que era utilizado era o escambo, né? Os senhores feudais, eles trocavam a questão do trabalho com os camponeses por alimentação e por moradia, né? Os camponeses, né, trabalhavam por senhores feudais em troca de alimento e de moradia. Então, a troca em si, o salário em si, era basicamente isso, comida, né? Comida e algo para um local para morar. Uhum. Depois eu vou passar essa atividade, né? Essa questão para vocês. Continuando, o mercado da moeda. Outra pessoa. Sei que eu já fui, mas eu posso continuar. Pode sim. O mercado de moeda funciona de maneira muito similar aos demais mercados. Um aumento na quantidade de moeda no mercado diminui seu preço, ou seja, faz com que ela diminua seu poder de compra. Esta aula apresenta os dois componentes que determinam o funcionamento do mercado de moeda, a demanda e a oferta por moeda. A definição de demanda por moeda é similar à definição de demanda por qualquer outro bem. A maioria dos livros-texto refere-se à demanda por moeda como uma demanda por encaixes reais. Isso quer dizer que os indivíduos retêm moeda por aquilo que irão comprar em bens e serviços, isto é, os agentes econômicos estão interessados no poder aquisitivo dos encaixes monetários que possuem. A oferta de moeda pode ser definida como estoque de A oferta de moeda pode ser definida como estoque total de moeda na economia. Geralmente, o estoque de M1, se a relação for muito grande, os juros tendem a cair e os preços a subir. E se for muito pequena, a tendência é oposta. Os bancos centrais controlam a oferta de moeda principalmente através da alteração da taxa de reservas bancárias. Uma taxa maior de reservas bancárias reduz a oferta de moeda e da compra e venda de títulos, mas também através do controle da quantidade de papel moeda emitido. Pronto, vamos entender aqui, né, o que ele está dizendo. O mercado da moeda. Todas as moedas, elas participam de um mercado global, né, onde a gente vai ter aquelas leis, né, de demanda e oferta. Lembra que para que eu possa criar qualquer valor monetário de qualquer moeda, eu tenho que ter a mesma quantidade daquilo em dólar. Então, de certa forma, eu tenho que adquirir dólar para eu criar aquela moeda, né, a moeda daquele país. Por exemplo, para eu fabricar a mesma quantidade em reais, eu tenho que ter a mesma quantidade em dólar. E para que eu possa, de certa forma, controlar o valor da moeda, por exemplo, agora, nós estamos com a cotação do dólar alto, nós estamos com nossa moeda desvalorizada. Mas por que nós estamos com a nossa moeda desvalorizada? Porque nós temos muito real em circulação na economia. O que foi que aconteceu no último ano, né? O que foi que o governo fez no último ano? Só para entender, né? O que foi que o governo fez no último ano? Aumentou o quê? A gente teve auxílio emergencial. E o aumento da demanda e da oferta. A gente teve lançamento de nota de R$ 200, sei quantos milhões. A gente teve um aumento, né, como a Maria Clara falou, mas esse aumento justifica também a questão, mas o que impactou muito foi isso daqui, ó, auxílio emergencial. Está impactando até agora e estão querendo aí 1 bilhão, né?
o presidente quer comprar a eleição do ano que vem, oferecendo em R$ 1 bilhão para pagamento do Renda Brasil, novo Bolsa Família. Pode falar, Maria Clara. Pedro, eu tava vendo, acho que ontem, nos Twitter, de umas pessoas falando. Eu não entendo o porquê a gente só não pode imprimir mais dinheiro. Aí, Tudo tão aí bom, né? eu tive curiosidade, né? Eu fui pesquisar no YouTube e deram um país como explicação. Teve um país que, tipo, tava muito dinheiro e a demanda e a oferta tava muito alta. Do que a demanda e a oferta tava, tipo, muito, muito, muito alta, eles tiveram que trocar de moeda. O Brasil fez várias vezes. Pode terminar. E teve que mudar muita coisa, tipo, teve crise e tudo mais. É bem difícil. Mas, sério, eu tive curiosidade, por que a gente não podia imprimir mais dinheiro? Aí depois eu me toquei. Eu fui pesquisar mais. Por que a gente não pode... É uma boa pergunta. Por que a gente não pode imprimir dinheiro? Se o problema tudo é a falta de dinheiro, por que a gente não pode simplesmente imprimir reais, né? Se o governo... Porque a gente tem que produzir junto com o dinheiro. Seria uma das causas, né, Raika? Mas existe outra causa também. A gente não tem lastro para isso. A gente não tem a mesma quantidade em dólar. Se a gente fosse fabricar dinheiro sem lastro, o que ia acontecer? A nossa moeda ia desvalorizar. Foi o que aconteceu na Alemanha nazista, né? O que foi que aconteceu antes de Hitler entrar no poder? Tinha lá a moeda que era o marco. Não sei se vocês já ouviram falar isso na história, se já estudaram isso. Mas o marco foi uma das causas que fez Hitler entrar no poder. Foi o governo, né, lá da Alemanha começou a imprimir dinheiro. As pessoas estavam morrendo de fome, as pessoas estavam sem dinheiro, e aí o que foi que aconteceu? Começaram a imprimir dinheiro de uma forma que a moeda não tinha mais valor, porque quando você começa a soltar a impressora para imprimir dinheiro, você tem que ter noção de que quanto mais dinheiro você coloca na economia, de certa forma, as coisas funcionam com a lei de oferta e demanda. Então, se as pessoas têm muito dinheiro e a oferta não aumenta, né, o que a Raika falou, se você não tem a oferta por produtos e serviços e você tem uma alta demanda, o que tem de acontecer? Os preços sobem, né? Então, se você tem alta oferta, né? Se você tem a demanda, você tem alta oferta de dinheiro e você não tem alta oferta de produtos, o que tem de acontecer é o preço aumentar, a inflação subir. Então, em vez de você, por exemplo, você comprar um pão de padaria, por exemplo, lá na Alemanha, você precisaria de 10 mil marcos. Imagina você andar com a sacola de dinheiro para comprar um pão lá na padaria. A inflação chegou a níveis estrondosos lá. Eu acho que uma das maiores inflações já percebidas no mundo todo foi nessa época aí da Alemanha pré-nazista, né? Antes de Hitler entrar em poder. Quando Hitler entrou em poder, né, ele arrumou, de certa forma, a casa, né? Foi arrumando a casa e tal, com os ideais lá dele, né? Aí o resto da história da catástrofe vocês já conhecem. Mas o Hitler, de certa forma, arrumou, né, a bagunça que tinha antes dele, né? Foi uma das causas para o povo alemão, de certa forma, gostar tanto dele e aprovar tanto as atrocidades que ele fez, né? Ele de certa forma, consertou, né, a grande depressão que os alemães vivenciavam naquela época. Porque, de certa forma, a inflação causa um trauma muito grande nas pessoas, né? A falta de dinheiro, de você precisar de muito dinheiro para comprar poucas coisas, né? Isso gera um trauma muito grande, né? E quando Hitler, de certa forma, com os ideais e lá com o partido dele, trocaram a moeda, né? Fizeram todo um plano econômico, modificaram, de certa forma, eles conseguiram, de certa forma, levar a Alemanha a outro patamar que até então que ela não estava, né? Pelo menos no começo do governo nazista, né, eles conseguiram, né,
um boom, né, nesse aspecto econômico. E aí a história vocês busquem, né, estudar, porque isso cai em vestibulares, enfim. Mas voltando aqui para o Brasil, nós vivemos, eu acho que eu mostrei até na última aula que a gente teve de economia, eu mostrei até um vídeo lá do Meteoro, né, que ele faz até um resgate, até umas, não sei quem estava, acho que vocês vão se lembrar, né, que mostrou até umas reportagens logo no começo do Plano Real, né, a gente teve períodos inflacionários altíssimos aqui no Brasil, cerca de 300% ao ano a nossa inflação. Chegamos em pontos em que a gente teve que mudar de moeda, se eu não me engano, umas 4 ou 5 vezes para poder, né, para poder controlar a inflação, porque a nossa moeda não estava valendo mais praticamente nada. E é o que está acontecendo hoje com o real. A nossa moeda está perdendo o poder de compra, né? Está perdendo para a inflação. Quando você, em vez de você comprar, para você comprar a mesma coisa, você precisa despender um valor maior de dinheiro, significa que a moeda está perdendo o seu papel inicial, né? Um dos 3 papéis lá que a Letícia leu, né? Os 3 papéis, que é a questão da reserva de valor, né? Reserva de Você valor. não acha que se os preços continuarem aumentando, assim como estão hoje em dia, tipo o preço da gasolina, a demanda, a oferta, a gente vai ter que trocar de moeda novamente? Acho difícil, porque ainda nós temos ainda uma moeda muito estável. Por mais que as coisas estejam, de certa forma, a inflação esteja um pouquinho acelerada, nós temos produtos básicos muito caros, mas ainda nós estamos começando a vivenciar cenários um pouco inflacionários, mas comparado ao que a gente já vivenciou na década de 80, a gente ainda está um pouquinho longe de vivenciar o que a gente vivenciava Pedro, na década de 80. Ainda estamos numa situação ainda favorável. Pode falar, Gabriel. Você acha que o Renda Brasil com R$ 400 Vai desvalorizar, repassado vai vai piorar a inflação e muito vai mais. acontecer a mesma catástrofe Vai. do auxílio emergencial? Vai? Vai. Porque, querendo ou não, né, o que o Bolsonaro está fazendo é o pane net circense, Vai. né? Política do pão de circo, né? Isso aí. Isso. Mas vai mesmo piorar? Vai. Muito? Vai. Por quê? Porque nós temos uma dívida pública imensa. O que acontece com o Brasil? A dívida pública, nós não estamos mais nem com superávit primário. Nós estamos com déficit primário. O que é isso? Para eu explicar essa questão aí, eu tenho que explicar o que é déficit primário. Vou escrever aqui, déficit primário. Tem um superávit e o déficit primário. O que acontece? O governo, nós temos a receita pública, isso aqui vocês vão estudar lá no 3º ano, em finanças públicas. Nós temos a receita pública, que é formada, vocês vão estudar parte disso já no próximo ano na disciplina de legislação. A receita pública, ela é formada por todos os tributos que o governo arrecada. Entenda o tributo como uma espécie geral. Tributo é diferente de imposto. Por mais que muita gente confunda, mas tributo é uma coisa e imposto é outra. Na realidade, imposto é uma espécie de tributo, né? Nós temos tributos, taxas, impostos, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios, contribuições sociais, contribuições gerais, contribuições previdenciárias, etc. Então, tudo isso forma a receita pública, tudo que o governo arrecada através de tributos. E, por outro lado, nós temos a despesa pública, que é formado por toda a despesa que o governo gasta, por tudo que o governo gasta. Dentro dessa despesa pública, a gente tem os chamados pagamento de juros da dívida pública. A nossa dívida pública, ela é ocasionada por investimento. Ela pode ser ocasionada de 2 formas. Nós temos 2 tipos de dívida.
Nós temos a dívida interna, que é causada por investimentos. Como assim por investimentos? O governo, ele lança os chamados títulos da dívida, que é o chamado tesouro, né? Acho que vocês já ouviram falar de tesouro direto. Tesouro direto, que é formado pelo Tesouro Selic. Depois eu vou explicar aqui da taxa Selic, tá certo? Tesouro Selic, Tesouro Prefixado e Tesouro IPCA. Aí o que acontece? O governo, ele, de certa forma, ele lança títulos da dívida para que investidores, sejam pessoas físicas ou pessoas jurídicas, emprestem dinheiro para o governo através desses investimentos. Então, quando eu compro um título da dívida pública, um título do Tesouro Direto, eu estou emprestando dinheiro para o governo. Então, de certa forma, eu estou sendo um credor do governo. O governo está devendo para mim. E tem ainda a dívida externa. A dívida externa é causada por empréstimos. Empréstimos que o governo faz a órgãos externos, como a FMI, né, o BRICS e outros, Banco Mundial. Até em 2010, ou foi 2012, a gente estava com a dívida externa praticamente zerada, tá certo? Nós vimos crescer a dívida externa a partir de 2015. Mas, em compensação, nós temos a maior parte da dívida que nós temos é a dívida interna, que é aquela dívida causada por investimentos, né? Causada por esses títulos da dívida. E o que acontece? Quando o governo ele faz uma conta seguinte, ele pega tudo que ele arrecada e pega as despesas, só que dessas despesas ele retira o pagamento dos juros da dívida. Se ele pega tudo que ele arrecada e exclui e diminui pelas despesas, sendo que não considera, exceto os juros da dívida, se esse saldo for positivo, é o que a gente chama de superávit primário. Só que quando o governo pega tudo que ele arrecada, retira a despesa pública e sem considerar o pagamento dos juros da dívida pública, isso dá um valor negativo, que é o que a gente está acontecendo isso é catastrófico para a economia. Por que é catastrófico? Porque significa que o governo está, de certa forma, já dando quase um calote para os devedores dele, para essas pessoas, né, que têm esses títulos públicos. E o que a gente tem nessa situação, nesse ano, basicamente é isso. Nós estamos em déficit primário, nós estamos praticamente há 4 anos com o PIB praticamente zerado, né? Praticamente a gente não tem 4 anos de recessão econômica, nós não estamos crescendo basicamente nada. Ano passado a gente decaiu a economia 3%. Esse ano parece que a gente vai decair 1%. Em 2019 parece que a gente só cresceu 1%, sendo que em 2018 a gente já tinha decaído. A gente está 4 anos praticamente com PIB zero. E aí, se o presidente aumenta essa dívida com R$1 bilhão, ele vai estourar algo chamado teto de gastos, que foi um mecanismo feito justamente para que esses investidores, né, que estão aqui na dívida pública, para que eles acreditassem justamente que o governo não ia gastar mais do que ele não pode. O governo ele já não pode gastar mais, não pode criar mais gastos sem ter receita. Né? Não pode criar mais gasto, porque não tem mais por onde sustentar, já está gastando demais. Então, ele aumenta os impostos, aumenta a carga tributária, para que possa compensar, né, essas perdas, ou eu não sei o que vai acontecer. Então, se realmente ocorrer o que ele está predisposto a acontecer, né, justamente é uma medida eleitoreira, né, para que ele possa comprar as pessoas pobres para ganhar reeleição, o que vai acontecer?
a nossa moeda vai perder valor de compra, vai desvalorizar ainda mais, vai aumentar ainda mais a inflação. Então, se vocês acham que 2021 está ruim, se as coisas estão caras hoje, próximo ano talvez seja pior, as coisas estejam mais caras ainda mais, né? Mas, em contrapartida, né, você vai ter o quê? Porque o que acontece? Se as pessoas têm mais dinheiro, elas vão querer comprar mais, né? Assim, se você tem várias pessoas que antes não tinham renda nenhuma e agora vão ter dinheiro, o que elas vão fazer? Elas vão querer consumir. Mas, se a gente não tiver oferta por esses produtos e serviços, o que vai acontecer com o preço? Vai subir. Então, de certa forma, tem que caminhar as duas coisas juntas. As pessoas têm que ter recursos? Tem, mas a gente também tem que aumentar a produção, tem que aumentar a oferta. Se você só aumentar a demanda e a oferta permanece a mesma, o que a gente tem aumenta o preço, inflação, né? É o que a gente tende a aumentar, né? O que tende a acontecer aí é a inflação. Mas voltando aqui para o texto, quem controla esse volume e saída de moeda do país é o Banco Central. É o Banco Central. Ele que controla o quanto que de moeda que está disponível, né, no país. Ele que controla, né, esse fluxo de moeda, o preço da moeda é feito, né, através do Banco Central. O Banco Central ele tem uma série de reservas, né, de reservas internacionais de dólar e de ouro. Então, quando o dólar está muito alto, o que acontece? O Banco Central vende dólar, injeta dólar no mercado, para que quando tiver mais dólar no mercado, o preço do dólar cair. Porque pensa o seguinte, se eu tenho alta oferta de dólar no mercado e tenho a procura é a mesma, se eu tenho grande oferta de produto, o que tem que acontecer com o preço do dólar? Tende a cair. A oferta é maior do que a demanda, o preço tende a cair. Mas, por outro lado, se a oferta cai de dólar e por outro meio a demanda aumenta de dólar, o que acontece? O preço sobe. Então, assim, o Banco Central, ele controla, né? E outra medida para ele controlar é a chamada da taxa de reservas bancárias. Aqui no Brasil, nós temos a chamada taxa Selic, que ela serve justamente para controlar esse preço, serve para várias coisas, entre elas equilibrar, né, a compra e venda de títulos. Esses títulos são os títulos da dívida pública, que eu falei para vocês. A maioria dos títulos da dívida pública são regidos, né, e são, de certa forma, remunerados pela taxa Selic. A Selic significa Sistema Especial de Liquidação e Custódia. E a taxa Selic serve, de certa forma, para controlar a inflação. Ela controla a inflação de duas formas. Ela controla a inflação de duas formas. Primeiro, torna o crédito mais caro. Como assim? A taxa Selic é a taxa básica de juros. Quando você aumenta a taxa básica de juros, a taxa Selic, todas as outras taxas ficam mais caras. Então, se você quiser comprar um empréstimo, por exemplo, você vai pagar mais se você precisar de um empréstimo ou de um financiamento. Por isso que hoje está tão caro você financiar carro, né? Financiar carro, financiar moto, pedir dinheiro emprestado para o banco. Você pede R$100 para o banco, você paga 300. Taxa de juros hoje, basicamente, é 300% ao ano. Empréstimo no SEC especial, né? Você pede R$100 para o banco, paga 300. Então, assim, o juro é muito caro. O crédito está mais caro se você precisar de dinheiro. Então, as pessoas pensam duas vezes em pedir crédito, né? Em
de certa forma, pedir dinheiro aos bancos, contrair financiamentos, né? As taxas de juros ficam mais caras. Então, as pessoas, de certa forma, pensam duas vezes em adquirir empréstimos e financiamentos. Se as pessoas pensam duas vezes antes de adquirir empréstimos e financiamentos, de certa forma, elas deixam de consumir, deixam de procurar bens, produtos e serviços. Se elas deixam de consumir, diminui a demanda por produtos e serviços. Se diminui a demanda e a oferta permanece a mesma, o que tende a acontecer é reduzir a inflação. Reduz a inflação. Mas outro aspecto que também a Selic é como se fosse uma injeção que você dá, um remédio que você dá, que há de duas formas. A primeira forma é tornar o crédito mais caro e a outra forma é você aumentar a rentabilidade dos investimentos. Então, a maioria dos investimentos, eles são remunerados pela taxa Selic. A poupança é remunerada pela taxa Selic, CDBs, LCIs, LCAs, a própria CDI, tudo é gerido pela taxa Selic. Se a Selic aumenta, esses investimentos rendem mais. Então, as pessoas que têm, de certa forma, dinheiro sobrando, os poupadores, né, que são aquelas pessoas que têm dinheiro, de certa forma, que elas ganham mais do que gastam, né? De certa forma, sobra uma parte da renda delas, essas pessoas, elas pensam o quê? Olha, esses investimentos estão rendendo mais. O que está acontecendo agora? Por exemplo, no começo do ano, nós tínhamos uma Selic de 2% ao ano. Nós hoje já estamos com a Selic 6,25%. A previsão para dezembro é que a Selic suba a 8% ao ano. Por final do ano. Nós iniciamos um ano com 2% de Selic e vamos terminar com basicamente 8%. Por que a taxa Selic está aumentando? Porque nossa inflação está alta. Nossa inflação está na casa dos 10%. Esse é o maior índice inflacionário dos últimos 21 anos. 21 anos. Desde a década de 90, nós não vivenciávamos uma inflação tão alta como estamos vivenciando hoje. Então, de certa forma, quando você aumenta a taxa Selic, você controla a inflação em dois aspectos. Você torna o crédito mais caro, então as pessoas pensam duas vezes entre contrair crédito e gastar, e você aumenta a rentabilidade dos investimentos. Então, de certa forma, as pessoas poupam, guardam dinheiro. Se as pessoas investem, poupam, elas não gastam. Porque o dinheiro que elas iam gastar hoje, elas decidem gastar só no futuro. Se elas não gastam, reduz-se a demanda, reduzindo a demanda e a oferta permanecendo a mesma, você reduz a inflação. Então, de certa forma, o Banco Central ele vai controlando tanto a oferta de moeda, como também vai tentando controlar a inflação através da taxa Selic. Tá certo? O Guilherme fez uma pergunta, né? Se o governo Bolsonaro pode gastar 1 milhão com o povo assim. Poder, de certa forma, ele pode, né? Se o Congresso aceitar, né, lá, ele pode. Agora, o que vai acontecer? Ele vai aumentar ainda mais a nossa dívida, vai diminuir ainda mais o valor da nossa moeda, né? E vai aumentar ainda mais a inflação. A custa de quê? É lógico que, se for pensar, é algo bom. É porque tudo em economia tem uma consequência, né? Aí você fala, professor, como você acha errado o governo aumentar o Bolsa Família por R$400, aí eu falo para vocês, é uma faca de dois gumes. Não quer dizer que as pessoas pobres não necessitam dessa ajuda. Necessitam e precisam dessa ajuda. Só que o governo precisa, de certa forma, trazer uma fonte de renda para ele poder pagar. Se ele não tiver uma fonte de renda, vocês, por exemplo, na casa de vocês, quando vocês querem gastar algo, de certa forma, vocês não precisam do dinheiro para poder gastar? Como é que você compra uma coisa se você não tem dinheiro? Ou se você vai dar uma coisa sem ter dinheiro? É isso que o governo quer fazer. Quer pagar uma coisa sem ter dinheiro para aquilo.
Não é que não tem dinheiro, até tem dinheiro, só que o nosso dinheiro, os gastos públicos, eles são mal administrados. O que acontece? Boa parte do gasto público é mal feito. Você tem deputados que ganham rios de dinheiro sem fazer nada. Você tem bancos que ficam basicamente com 40% do governo. Então, assim, não é que o Bolsa Família seja um gasto ruim, mas só que deveria se gastar menos em certas áreas para gastar em outras. Em vez de, por exemplo, você pagar auxílio paletó, auxílio gravata, 1 bilhão, 5 bilhões, a gente teve em meses passados, o governo pagou basicamente 5 milhões para poder aprovar reforma administrativa, para tirar o direito de servidor público, para pagar a reforma previdenciária, para poder aumentar o tempo de aposentadoria das pessoas, reforma trabalhista para poder privatizar tudo, né, acabar com os concursos públicos. Então, o que o governo tem suas agendas, né? O governo neoliberal tem suas agendas, né? E aí, o que acontece? Tem as prioridades, né? Então, que prioridades que o governo tem, né? Então, se você não diminui nesses benefícios a esses ricos, aos políticos, né? Se continua do mesmo jeito, você ainda quer gastar mais, de certa forma, a gente tem algo muito, né, ruim para a economia. O Guilherme colocou. Então, quanto mais perdemos dinheiro, mais ele é valorizado, quanto mais ganhamos, mais a gente perde valor. Ficou meio confuso, né, essa pergunta. De certa forma... É porque pelo senhor disse... Pode falar. Pelo que o senhor disse, no caso, se a gente ganhasse esses 1 bilhão, e o Bolsonaro gastasse, a gente ia perder o valor do dinheiro. Sim, poder de compra. Mas, por exemplo, se ele aumentasse os impostos, se ele aumentasse os impostos, a gente ganharia, certo? Mais valor. Vai ser 6 por meia dúzia, Guilherme. É a mesma coisa quando aumenta esse salário. Tudo sobe. É 6 por meia dúzia. Ele vai aumentar esses R$400 para esses pobres, mas tudo vai aumentar. Tudo vai aumentar de preço. Vai ser 6 por meia dúzia. O mesmo poder aquisitivo que essas pessoas sei lá, que ganham R$300 com Bolsa Família hoje, o mesmo poder aquisitivo, ou seja, as mesmas coisas que essas pessoas compram hoje com R$300 hoje, elas vão comprar ano que vem com 400. Então, de certa forma, aumenta-se o dinheiro, mas perde-se o poder aquisitivo. É 6 por meia dúzia, entendeu? Na cabeça das pessoas, elas vão estar ganhando mais. Mas, de certa forma, o dinheiro que daria para comprar com 300, vai comprar a mesma coisa com 400. A moeda vai perder o valor, as coisas vão ficar mais caras, entendeu? De certa forma, valoriza o dinheiro que aumenta, mas de certa forma perde o poder de compra. Entendeu? Aí vamos só aqui. Acho que sim. Então vamos aqui, ó. Os bancos centrais controlam a oferta de moeda, principalmente através da alteração da taxa das reservas bancárias, né? Eu já falei. Aí tem aqui a liquidez, né? Liquidez aqui quer dizer a sua capacidade de transformar em dinheiro vivo ou com facilidade, né? O bem pode ser convertido com meio de troca na economia. Meu refluxo está querendo voltar. Vamos aqui. Quem que pode ler essa segunda parte? Já acabou na aula. Vamos terminar. Ixi, não vai dar tempo nem terminar esse PDF. Vamos ver se a gente... A partir de onde, professor? Aqui, ó, razão. A razão está no fato de que a moeda, como meio de troca, é a maneira mais eficaz do indivíduo adquirir os bens e serviços de que necessita. Entretanto, como a pessoa não gasta toda a sua renda no momento em que a recebe, podemos perguntar por que esse indivíduo não aplica parte dela. Aqui não é consumida imediatamente, em títulos que rendem juros. A resposta é dada a seguir, sobre a forma de 3 razões fundamentais levam a pessoa a demandar e reter moeda em seu poder. Primeira razão. A primeira razão é o fato de que os pagamentos e os recebimentos não serem perfeitamente sincronizados.
A maior parte dos trabalhadores recebe seus salários no início do mês, mas os gasta no decorrer do mesmo mês, com as despesas comuns de uma família, como aluguel, condução, alimentação, etc. Portanto, essa pessoa precisa reter moeda ou dinheiro em seu poder durante todo o mês. A essa razão, para a retenção de moeda, damos o nome de demanda da moeda para transações. Professor, Pode falar. o senhor vai colocar o vídeo gravado e a frequência? Bom, Eu tenho que resolver uma coisa tá bom, na rua. tá bom. Pode ir, viu? Desculpa interromper, viu? Obrigada. Sem problema. Pode continuar, Guilherme. Segunda razão. Segunda razão. A segunda razão pela qual as pessoas procuram manter o dinheiro em seu poder chama-se demanda de moeda para precaução. Isso significa que as pessoas previdentes sempre têm certa soma em seu poder, reservada para um imprevisto, como problemas de saúde, uma batida de automóvel, etc. Terceira razão. Continua. Pode. Terceira razão que motiva as pessoas a demandarem e reterem moeda em seu poder é a demanda de moeda para especulação ou demanda especulativa. Essa razão está associada ao fato de a moeda funcionar como reserva de valor. Se um indivíduo já separou de sua renda aquelas parcelas destinadas a transições e a precaução, o procedimento mais razoável seria aplicar o restante em títulos, renda em juros, pois nada acontece com o dinheiro quando está simplesmente em casa ou depositado em um banco, em conta corrente. Pronto. Então, basicamente, você tem 3 causas para um indivíduo guardar dinheiro. A primeira razão é os gastos, né? Os gastos que a pessoa tem. Então, a pessoa geralmente guarda moeda, né? Para, de certa forma, se ater com os gastos que ela tem ao longo do mês. A segunda razão para as pessoas reterem moeda é guardar essa moeda como uma reserva de emergência, caso aconteça alguma coisa, algo de problema de saúde, né? Algum batido de carro, alguma coisa, né? Ela ter um dinheiro lá para frente àquela emergência. E a terceira razão é justamente utilizar aquela moeda como uma forma de trabalhar por você, né? Fazer com que o dinheiro trabalhe por você e, de certa forma, aumente o seu patrimônio, né? Então, fazer com que a moeda, um instrumento de renda de valor, né? Fazer com que a moeda, de certa forma, trabalhe para você, né? Através dos investimentos. E aí, né? Essa moeda, ela é, de certa forma, remunerada pelo valor de juros, né? Alguém pode ler aqui a parada obrigatória, que ele vai exemplificar a questão dos juros, né? Outra pessoa. Gostaria de ler ou o Guilherme continua? Vamos lá, Terra. Continuo, né? Então tá. Parada obrigatória. Acreditamos ser importante conceituar taxas de juros para vocês. Afinal, esse termo apareceu agora e precisa ser entendido para seguirmos em frente. Em 2005 foi publicado o livro O Valor do Amanhã, que discute a questão dos juros na sua concepção mais ampla. Segundo Giannetti, 2005, P10, o fenômeno dos juros é, portanto, inerente a toda e qualquer forma de troca intertemporal. Os juros são o prêmio da espera na ponta credora. Ganhos decorrentes da transferência ou cessão temporária de valores do presente para o futuro. E são o preço da impaciência na ponta devedora. O custo de antecipar ou importar valores do futuro para o presente.
Então, os juros nada mais é do que o preço, né, cobrado pelos credores, né, aos devedores, pelo uso de suas poupanças, né, durante um certo período de tempo. Então, a gente vai estudar melhor sobre juros, sobre taxa de juros, aliás, vocês, né, que eu provavelmente não estarei com vocês próximo ano, né, mas vocês vão estudar melhor sobre isso na disciplina de matemática financeira, né, quando vocês estiverem estudando a questão dos juros simples e juros compostos, né? Vocês vão estudar bem muito, né, sobre isso próximo semestre. Mas voltamos à nossa discussão. Outra pessoa. Guilherme já está cansado. Outra pessoa aí. Vamos lá, finalizar. Esse a gente termina aqui esse PDF, falta só 2 Para páginas. ler a taxa de juros. Voltemos a... Voltemos à nossa discussão. Se a taxa de juros do mercado está baixa, esta pessoa prefere esperar um aumento para aplicar seu dinheiro e obter, assim, uma remuneração maior para ele. Nesse caso, é importante ressaltar que a moeda cumpre melhor seu papel de reserva de valor em economias onde não há inflação ou quando ela baixa. Altos índices inflacionários corroem o poder aquisitivo da moeda, reduzindo seu valor com o passar do tempo. Isso tudo nos permite estabelecer uma relação inversa entre a taxa de juros de mercado e a demanda especulativa da moeda. Realmente, quanto maior a taxa de juros, menor a quantidade de moeda demandada e retida para especulação e vice-versa. Então, por que o Brasil, você tem que aumentar a taxa de juros, você tem que aumentar a Selic? Por que você tem que aumentar, por exemplo, lá nos Estados Unidos, a taxa básica de juros lá é cerca de 0,25% ao ano, a taxa de juros básica de juros lá. Aqui no Brasil está 6,25%. Por que a diferença lá dos Estados Unidos para cá? Porque o Brasil precisa oferecer uma taxa de juros maior. Se o risco para os investidores é maior aqui investir no Brasil do que lá nos Estados Unidos, então o Brasil tem que oferecer uma remuneração maior para os investidores, né? O crédito, o juros se torna mais caro, o crédito se torna mais caro, né? Lá é o que se chama risco Brasil, né? Para os investidores é muito mais arriscado investir aqui no Brasil do que uma economia consolidada como lá nos Estados Unidos, né? Mas vamos passar. Então, essa taxa de juros, ela tem a ver muito com essa moeda especulativa, né? Esse vai e vem, né? Pode continuar, Valéria. Eu gosto da Valéria que ela lê rápido, né? Tá bom. O que foi visto nos leva a concluir que a demanda por moeda tem um componente influenciado pela taxa de juros. A demanda especulativa e o componente que não depende de juros, a demanda para transações e por precaução. Para entendermos perfeitamente a demanda por moeda, basta lembrar que a taxa de juros é o preço da moeda, isto é, o preço do dinheiro no mercado financeiro. Assim, no mercado financeiro, onde encontram a oferta e a demanda por dinheiro, o dinheiro se transforma numa mercadoria cujo preço é a taxa de juros. Oferta de moeda. Nas economias modernas, quem oferece moeda ao público são as autoridades monetárias, Banco Central, em função das necessidades dos agentes econômicos. O conjunto de moeda manual ou moeda corrente, depósito à vista, moeda escritural ou bancária e quase moedas formam os meios de pagamento de uma economia. Meios de pagamento igual moeda manual mais depósito à vista mais quase moedas. Meios de pagamento, ou seja, a oferta de moeda também é chamada de meio de pagamento. Meios de pagamento constituem o total de moeda à disposição do setor privado não bancário, de liquidez imediata, ou seja, que pode ser utilizado imediatamente para fazer transações. Os meios de pagamento em forma tradicional são dados pela soma da moeda em poder do público, mais os depósitos à vista nos bancos comerciais, ou seja, pela soma da moeda escritural e moeda manual. Os meios de pagamento representam, então, o quanto a coletividade tem de moeda física, papel e metálica, com o público ou cofre das empresas somando a quanto ela tem em conta corrente nos bancos. Enfim, é a moeda que não está rendendo juros, aquela que não está aplicada em contas ou ativos remunerados. Os meios de pagamento conceituados como moeda de liquidez imediata, que não rendem juros, também são chamados na literatura mais específica de M1. Para alguns objetivos, os economistas incluem como moeda a chamada quase moeda. O que é isso? Quase moedas são ativos que têm alta liquidez, embora não tão imediata, e que rendem juros, com os títulos públicos, as cadernetas de poupança, os depósitos a prazos e alguns títulos privados, como letras de câmbio e letras imobiliárias.
Na verdade, existem vários conceitos de meios de pagamento, dependendo das quais moedas incluídas, como se pode verificar na classificação abaixo. M1 inclui o dinheiro, papel, moeda em poder público e os depósitos à vista ou moeda escritural. Este agregado M1 é o mais tradicional dos conceitos existentes sobre a moeda. Quanto aos depósitos à vista, moeda escritural, estes constituem a maior parte do volume de meios de pagamento no mundo moderno, perfazendo um total de aproximadamente 80% dos mesmos. Em média, aqui a liquidez é plena. M1, mais fundos de mercado monetário, mais títulos públicos. M3, M2, mais depósitos de poupança. M4, M3, mais títulos privados. Moeda escritural é o depósito à vista no sistema bancário, já que através das notas, cheques, pode-se livremente dispor destes depósitos, enquanto que moeda manual é o papel moeda emitido pelos governos e carregado pelos indivíduos. Pronto, valeu. Aqui terminou. Deixa eu só tentar explicar, né, o que foi lido. Então, assim, as moedas, elas estão, de certa forma, nesse mercado, né, que vai exatamente, né, ser a questão da demanda e a oferta, né? Quando você pretende, por exemplo, diminuir o valor do dólar, como está agora, a gente está com um valor muito alto do dólar, então o governo, para diminuir de certo o valor do dólar, eles lançam o dólar no mercado, para que quanto mais oferta de dólar tiver, o preço dele tende a reduzir. E aí nós vamos para os meios de pagamento. O que são os meios de pagamento? São as formas, né, que você tem da moeda para você, de certa forma, pagar, né, transacionar as coisas. E aí, na economia, nós temos os chamados 4 tipos de meios de pagamento, que é o M1, o M2, o M3 e o M4. O M1, ele inclui o dinheiro em papel moeda, em favor, né, público, né? Então, papel moeda, as moedas, os depósitos à vista. O que são os depósitos à vista? São os valores que tem em conta corrente. Então, todos os valores que estão em conta corrente. São os chamados depósitos à vista, né? As contas correntes são contas que não têm remuneração. Se você deixar o valor R$200 em uma conta corrente, daqui a 5 anos, 10 anos, vai ter os mesmos R$200, né? Logicamente, se essa conta não tiver nenhum tipo de tarifa, né? Então, vai estar o mesmo valor lá. Então, o M1 constitui papel moeda, moedas e papel, o valor em conta corrente e a moeda escritural. A moeda escritural é os cheques, que você tem um cheque e você uma moeda meio que arbitrária, é um papel que você tem você precisa do valor lá na conta corrente, de certa forma você cria o valor, né? Você, de certa forma, transaciona o valor que quiser através de cheque. Por exemplo, eu posso criar um cheque de R$16 e pagar com esse cheque de R$16. Logicamente, se eu tiver o mesmo valor de R$16 lá na minha conta, né, corrente naquele banco, né, da qual eu emiti aquele cheque. O M2, ele inclui tudo o M1, mais os fundos, né, de mercado monetário e os títulos públicos. O M3 inclui o M2 mais os depósitos da poupança. O M4 inclui o M3 mais os títulos privados. Os títulos privados são quem? São as ações, as debêntures, os fundos de renda fixa. Tudo isso vocês vão estudar na disciplina de mercado de capitais. Quem participar do workshop, né, os meninos do workshop vão explicar sobre essa questão, ações, debêntures, eles vão explicar tudo isso. Então, é basicamente isso a aula. Eu vou deixar com vocês o exercício, tá certo? Quando eu for compartilhar a gravação hoje, aí eu compartilho o exercício, tá bom? Eu vou encerrar aqui a aula.